Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo no dia de hoje está no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, que diz assim a palavra do Senhor. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa palavra que foi proferida por Joel, um profeta do Antigo Testamento, ela se cumpre também nos dias de hoje. Aliás, nos dias de hoje, uma das coisas que eu mais tenho vivido e também ouvido são testemunhos de pessoas que têm tido muitos sonhos. E esses sonhos, alguns deles, parecem, num primeiro momento, não ter nenhuma conotação espiritual. Entretanto, uma das maneiras que o Senhor tem de falar conosco é quando nós vamos dormir, através de sonhos. Obviamente que existem situações onde nós nos alimentamos, já vamos dormir, somos acometidos de alguns pensamentos e sonhos extremamente conturbados, mas o fato é que existe uma linguagem sobrenatural de comunicação do Senhor para conosco, do Senhor Deus para com o seu povo, e uma delas é através do próprio sonho. Esse cumprimento, essa palavra proferida lá por Joel, tem se cumprido muito nos dias de hoje. Muitas pessoas têm tido sonhos, muitas pessoas têm tido revelações através de visões noturnas. É como se de repente o Senhor estivesse dizendo assim: olha, eis que chegou um tempo, e nesse tempo, tempo de hoje, eu estou derramando do meu espírito, e muitas vezes eu falarei com os meus filhos através de sonhos. Veja, isso não é uma coisa nova. Se nós pegarmos, por exemplo, Gênesis, no capítulo de número 40, a gente vai ver então uma situação ali, uma passagem, aonde José, já preso, ele escuta dois sonhos, um de um padeiro e o outro de um copeiro. Ambos os sonhos tinham os seus respectivos símbolos, seus respectivos significados. Enquanto ele ouvia os dois ali conversando entre si, expondo o que cada um falava, e aí José, que já estava antenado naquela situação, ele percebia que tratavam-se de sonhos proféticos, que são sonhos que estão muito em voga nos dias de hoje. Os motivos a gente pode entender que são realmente os últimos tempos e o Senhor tem acelerado uma série de processos. Não são poucas as profecias, não são poucas as palavras proféticas que Deus tem falado acerca do ano de 2025 ou a partir do dia 31 de dezembro de 2024. Eu creio que realmente nós vamos passar por momentos de muitas intensas situações espirituais. E o Senhor, como diz no livro de Amós, no capítulo de número 3, versículo de número 7, que o Senhor é Deus que não faria nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Deus ele tem o cuidado de nos fazer conhecer coisas vindouras. Então, aqui vai uma orientação para você que está passando por esse mesmo processo. Todas as vezes que você tiver um sonho, a recomendação que eu tenho dado é que você tenha sempre próximo de você, ou o seu celular, para que logo que você acorde já tome nota daquilo que aconteceu, ou então tenha em mãos um caderno e uma caneta, para que você de igual forma possa descrever esse sonho. Pode ser que de imediato o sonho te traga uma revelação absolutamente objetiva, que não precise, não demande um grande nível de busca ao Espírito Santo para uma interpretação. Às vezes já está ali muito claro, mas existem outras situações que é necessário nós atentarmos a detalhes, porque são nos detalhes que Deus também fala. Se nós pegarmos os sonhos, por exemplo, Deus fala através do que tem, dos objetos, dos ambientes, das cores, de números, de pessoas, de animais, de móveis. Isso é uma forma de Deus se comunicar conosco. Algo que eu aprendi na minha vida, principalmente no que diz respeito à questão dos sonhos, é tentar estabelecer, então, uma espécie de um dicionário próprio. Ou seja, existem alguns símbolos, algumas coisas que eu vou orando ao Senhor, de, puxa, Senhor, se eu sonhar, por exemplo, com um banheiro em reforma, eu vou entender que realmente banheiro em reforma é algo que o Senhor está me movimentando, mexendo nas minhas sensações, nas minhas emoções mais íntimas, aquelas que eu não compartilho com quase ninguém. Se de repente eu sonhar com um carro, Senhor,
eu entenderei que carros podem significar, por exemplo, o meu ministério ou algo que está relacionado ao meu trabalho, e eu vou começando a fazer ali uma espécie de um dicionário, porque eu estabeleço dessa maneira através de alguns símbolos, através de algumas passagens, algumas referências para ficar mais clara a comunicação do Senhor conosco. Por exemplo, no ano de 2003, eu e a minha esposa, nós morávamos num apertamento, e assim eu chamo porque realmente ele era muito pequeno, né? Ainda bem que cabíamos nós dois, né? Porque de tão apertado que ficava, às vezes era capaz de um ter que ficar lá de fora. Mas naquela época nós já tínhamos então 2 cachorrinhos, e eu falava para ela, falava: "Puxa, mas nós precisamos então procurar uma casa". E começamos de fato a procurar várias casas na cidade, várias casas, e ficamos entre 2 casas. Uma delas localizava-se num bairro muito que era comum o tipo de sobrado, né, o sobrado, então tinham vários conjuntos, são conjuntos maravilhosos, muito bonitos, em um outro bairro que não tinham tantos sobrados assim. Mas, nesse segundo bairro que nós verificamos, nós fomos olhar no detalhe como é que era o projeto, mas já estava praticamente na final de obra. Eu lembro muito bem que existiam cômodos grandes naquele sobrado. E num deles, quando nós estávamos visitando, eu falei para ela assim, disse: "Amor, aqui podia ficar o baby, né? O que que você acha?" E ela concordou. Pois bem, passado um tempo, começamos a orar, eu estava buscando o Senhor por meio de oração, para entender o que que o Senhor me direcionava, porque afinal de contas eu tinha ficado entre 2 imóveis. E numa determinada ocasião, numa noite, enquanto nós estávamos viajando com o pessoal do trabalho, eu e a minha esposa já estávamos dormindo, eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, o meu pastor à época estava diante de mim, virado de uma maneira de perfil, e tinha uma criança também de perfil para mim, eu como espectador, ambos olhando um para o outro. Quando de repente, nesse sonho, ele faz um gesto como se ele assoprasse sobre a criança. E a partir do momento que ela soprou sobre a criança olha, ela vira de frente para mim, levanta o dedo, e eu já sabia no sonho que viria uma profecia. Essa criança então chegou e falou para mim assim: "Homem, aquele que é para ser teu é o de 2 ruas, e no quarto da frente você vai deixar a criança." Eu acordei por aquele logo depois desse sonho, quase orando em línguas, né, uma confusão enorme, minha esposa dormindo, descansando num sono muito profundo, acordou assustada, o que que aconteceu? E enquanto eu tentava falar e meio que orando, extremamente feliz, eu falava para ela: "Amor, amor, Deus nos deu a nossa casa, Deus nos deu a nossa casa", ela não entendendo nada. Tá, escuta, nós estamos no hotel, estamos numa viagem de trabalho, está falando sobre casa. Sim, Deus nos deu a nossa casa. E ela não entendeu, e aí eu contei o sonho. O fato é que existiam dos 2 imóveis, apenas um era o de esquina. Então, quando aquela criança, no sonho, virou para mim e falou que o que era para ser meu era o de 2 ruas, eu entendi. O Senhor estava dizendo: "Aquele que eu escolhi para vocês é o de esquina." E também aquilo que eu tinha falado quando estava visitando o imóvel, que no quarto da frente deixaria o baby, foi a mesma coisa que aquela criança no sonho estava me falando. Ou seja, o Senhor Deus continua dando orientação ao seu povo, incluindo a comunicação por meio de sonhos, sonhos proféticos. E os sonhos proféticos têm sido cada vez mais intensos nos nossos dias, nos dias de hoje. Portanto, não ignore. Seja qual sonho você tiver, não hesite. Acordou, tome nota de tudo aquilo que você lembrar. Até porque normalmente os sonhos eles vão se dissipando ao longo do dia na riqueza dos seus detalhes. E uma vez que você anote, fica mais fácil depois para o Espírito Santo te ajudar na interpretação de cada uma daquelas passagens. Não se esqueça, Deus continua zelando pelo seu povo, ele não mudou, ele quer uma comunicação e quer falar aos nossos corações. E o sonho é um caminho pelo qual ele também se comunica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e não esqueça, ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal,
que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos, você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós. Porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.